Olá, muito boa noite. Terça-feira iluminada, terça-feira maravilhosa. Colocar aqui o nosso tema da palestra do nosso convidado de hoje. Centralizando aqui a nossa câmera. Vamos aguardar as pessoas entrando. Dix, menina malvada, olha só. Essa eu não conhecia. Seja muito bem-vinda. Maria Beatriz, Zulmira, seja muito bem-vinda. As pessoas já estão sendo informadas que nós vamos começar, né, a nossa mentoria, a nossa live de hoje, tão acostumado à mentoria, né? Deixa eu aqui avisar as pessoas, né, para que eles possam também assistir. Olha só o Telmo, parabéns, nasceu o nosso menino, que coisa mais linda, que Deus abençoe. Mandei uma mensagem para você e para sua esposa lá, que dia abençoado. Depois tem que mandar foto desse menino mais lindo. Nosso convidado já entrou. Deixa aqui eu pegar, o Maurício entrou, o Tiago, muito boa noite, nasceu, né, Telmo? Amém, que lindo, Mariano, o Rani, deixa eu agora achar aqui, pera lá, aonde está o nosso convidado de hoje, aqui, Gilberto. Acho que você vai ter que, Gilberto, acho que você vai ter que sair da conexão, sair do meu Instagram e entrar novamente e aí pedir para eu te aceitar, que aí você já conecta, né? A Release Terapias, muito boa noite. Olha só que maravilha, e hoje nós temos um convidado muito especial. E teremos, né, o tema que já... ele não ficou aqui, ele não ficou fixado aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar. Agora ficou. Que é o tempo de despertar. Nós vamos falar sobre este assunto. E o Gilberto, nós estamos só aguardando o Gilberto sair novamente, né, da live, para que eu possa... aceitar. Deixa eu ver se por aqui eu consigo também chamar ele. Gilberto Pimenta. Deixa eu ver se daqui dá para... Gilberto, o Rony. Gilberto, acho que você vai ter que sair, Gilberto, sair da live. Você sai, fecha, né? E aí você entra novamente. E aí você clica para que eu te adicione, tá? Para que eu aceite você. A Tani, estou aqui um pouquinho, mas tenho mentoria agora. É isso daí, Tani. A empresa bombando, a Tani cuida de conteúdo, ela tem uma agência que faz a parte de marketing, ela cria conteúdo, faz e-books, escreve, né, livros, também faz a revisão artística. Então eu recomendo demais para as pessoas que queiram ter os seus produtos a empresa da Tani. Aí vocês têm já o contato. Deixa eu ver aqui o Gilberto, se ele conseguiu sair e entrar novamente. Aí é uma questão só de um pouquinho de tempo. O Luiz, Luiz, muito boa noite. O Prado, só gente boa aqui, hein? Obrigado pela audiência de vocês. E amanhã também teremos uma live maravilhosa, que será com a Roseli Boschini, que ela é a presidente da editora Gente. Então nós vamos falar sobre o assunto de roteiro de livros, né? Então vai ser muito importante. E para você que não conhece esse universo, né,
Espera só um pouquinho, eu já... Vamos combinar. Deixa eu só colocar aqui para chamar o Gilberto. Aê, Gilberto Pimenta. Acho que ele já entrou lá. Deixa eu ver, acho que ele já entrou aqui. Aqui, ó. Deixa eu só... Não tá indo por aí. O Gilberto acho que tá tendo problema na conexão. Deixa eu só ver por aqui. Vamos ver se o Gilberto... deixa eu chamar ele por aqui para ver se a gente consegue. No comecinho é assim, é que nem carro a álcool. Ele demora um pouquinho, mas pega e depois você consegue andar. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver se aqui ele entrou. Aqui, tá com pimenta com 2 T's. Ah, agora vai. Então vamos achá-lo aqui. Gilberto. Agora sim, achamos. Eu acho que vamos... Ele ainda não... Deixa eu só chamar por aqui para ver se ele... Gilberto Pimenta. Aqui. Vamos convidar. Vamos ver se assim dá certo. Nós estamos aguardando aqui. Ah, agora deu certo. Oi, Tem que Gilberto, a sua inverter. câmera tá Ó, virada. já tô apertando aqui. Que bom! Muito boa noite. Como vai? Eu estou bem, melhor agora que já deu tudo certo, que os nossos equipamentos já entraram, já se conectaram. Então é só uma questão mesmo das redes, né? Elas nesse horário é a hora que já começam os picos, mas que bom. Então seja muito bem-vindo, o Kelvin. Vixe, tem muitas pessoas maravilhosas aqui. Então gratidão aí pela audiência de vocês. E hoje, né, nós estamos com um convidado para lá de especial, que é o Gilberto Pimenta. Ele é palestrante e ele também é idealizador de um método que é fantástico, mas não é sobre isso que nós vamos falar, né? Que é um método dele, que é uma fórmula de aprender, que depois vocês terão acesso também, que é maravilhoso esse método dele. Mas hoje nós vamos falar deste assunto maravilhoso, que é o tempo de despertar. Então, meu amigo, seja bem-vindo e dê as suas boas-vindas aí para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esse bate-papo aqui com você. Você é uma pessoa muito especial, muito querida. Eu vejo nas lives que você faz com os seus convidados a forma como as pessoas prestam homenagem a você, e respeitam você. Então, eu fico realmente muito grato de poder participar dessa live aqui com você. Oh, Você é meu muito querido. especial, você acolhe as pessoas, você tem um carinho assim de acolhedor, de mãe. Você chama a gente, às vezes, de filho, né? Você é muito especial. Muito obrigado, Silvia. Imagina, eu que agradeço. Mas falando nesse tema, né, tempo de despertar, né? Como foi esse teu caminho para este autoconhecimento, né? Como é que são essas coincidências e como é que elas ocorrem, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente poder entender esse tempo de despertar. Sim, na verdade, assim, eu tenho o Fórmula de Aprender, que é Uhum. um produto muito interessante, eu sou apaixonado por ele, me ajudou muito na minha vida, mas como o seu público, os seus seguidores, eles são profissionais, e o Fórmula de Aprender é para vestibulandos, candidatos a concurso público, concursos públicos, mestrandos, doutorandos,
a gente resolveu falar de um tema, até de um livro que eu estou escrevendo, O Tempo de Despertar. Uhum. Em 2017, eu tenho 58 anos, em 2017, com 55, eu fiz um curso de Mindfulness. E eu era muito... Tinha algumas perseguições, né? Eu perseguia essas informações, mas de uma forma meio secundária. Quando eu fiz o curso de Mindfulness, aflorou, as coisas começaram... Eu falei, não é possível, eu até brinquei com a professora, eu gostaria de ter inventado isso. Claro que não tem a menor capacidade de inventar o mindfulness, mas as coisas começaram a se abrir. Muitas informações, muitas pesquisas, e um monte de coisa começou a fazer sentido. Tanto que agora eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto. Mas foi um curso Olha, de mindfulness, em 2017, que começou a me aflorar essas informações. muito legal. E me falou, e que caminho que é esse, né? É esse das coincidências. Me conta um pouquinho sobre isso daí. Pois é, a gente fala de coincidência, na verdade é assim o que nós somos na essência, né? Mas eu quero contar uma história. Aham. Seria possível, você acha que seria possível você um dia sai para tomar café, você como mentora de palestrantes, quantos mentores de palestrantes tem no Brasil, Silvia? Mentores que eu conheço só eu. Então Agora, pessoas dando curso, tem um monte. vamos mudar a profissão. Imagine que um médico está com um problema, uma cirurgia extremamente rara no seu paciente, e ele fala, eu preciso ver como resolve essa situação. Ele sai para tomar café. Uhum, Quando ele chega lá na loja de café, aham, ele coincidentemente encontra 8 médicos, alguns conhecidos, outros não, que estão com o mesmo problema, eles se encontram mais ou menos na mesma hora, ficam durante uma hora e meia conversando e de uma forma mágica conseguem expor seus problemas e um ajuda o outro a resolver os problemas. Imagina, essa coincidência para acontecer, eu acho que é uma coincidência impossível de acontecer, sim, né, na nossa vida. Imagina, aham, pessoas com problemas comuns se encontram de forma mágica no ambiente. Para que isso acontecesse, seria necessário um planejamento, uma agenda, comunicação, uma programação do espaço reservado. Alguns faltariam porque teriam outros compromissos. E mesmo assim, as pessoas só poderiam estar lá depois de 4, 5 ou 6 anos de idade, que começam a falar, né, que falam, sim, se comunicam, 2, 3 anos, e para falar de medicina só depois dos 25 anos. Então, uhum, são coincidências, uma coincidência absurda dessa, é muito pouco provável que acontecesse. com certeza. Agora, coincidências desse tipo acontecem diariamente, de uma forma espetacular. Assim, eu brinco muito, fui fazer um curso que eu falava dessas tartarugas, o pessoal até colocava tartaruga do meu nome, que é um exemplo que eu dou bem legal. Vocês provavelmente já viram como que as tartarugas nascem. As tartarugas saem da areia, saem dos ovos, saem de Aham, dentro da areia sim, e saem para o rio ou para o mar, dependendo. uhum, Depois de alguns anos, as tartarugas voltam prenhas para uma praia, ao mesmo tempo elas precisam chegar prenhas, colocar os ovos aos milhares ou milhões, porque se elas não fizerem isso, elas são devoradas. sim, Tanto os ovos são gostosos, quanto as tartaruguinhas são deliciosas. Se cada uma fizer isso de forma isolada, elas não conseguem perpetuar a espécie. Então, de forma mágica, as tartarugas fazem isso, elas saem para nadar e voltam, muitas são devoradas. E as tartarugas que voltam nessa praia não são as mesmas que saíram, elas podem ter vindo de outras praias, podem aham, ter nascido alguns anos antes ou alguns anos depois, mas elas de forma mágica se encontram como os médicos não conseguem se encontrar. Ou olha, seja, essas coincidências, a tartaruga foi apenas um exemplo. Mas acontece, e não teve planejamento, não teve agenda, não teve comunicação, não teve telefone, não teve secretária, mas a coincidência aconteceu. e o que E que o essas homem não tartarugas, consegue. e o que que essas tartarugas têm, então, para fazer isso que nós não temos? Pois é, as tartarugas conseguem e nós não conseguimos. Eu acho que a pergunta é um pouco diferente. Não seria o que a tartaruga tem que nós não temos. Seria o que nós temos Sim, que as tartarugas não têm.
Então, olha, as tartarugas, as borboletas, tem as borboletas monarcas, eu não vou falar aqui, mas é maravilhoso, é maravilhosa a viagem que elas fazem lá no México e Estados Unidos. As cigarras que ficam 17 anos dormindo nos ovos na floresta, e no mesmo dia elas nascem aos bilhões, 1 bilhão de cigarras nascem ao mesmo dia. Isso acontece o tempo todo na natureza. E o que que esses animais têm que nós não temos? Na verdade, a pergunta é o que que nós temos que eles não têm? Então, os animais, a espécie humana vinda dos mamíferos, tem o corpo 200 milhões de anos de evolução. E a nossa consciência tem apenas 200 mil anos de evolução. Ela é muito jovem. Então, o nosso corpo tem 200 milhões de anos de evolução, mas a nossa consciência, que é jovem, tem apenas 200 mil anos. Como essa consciência é muito jovem, nós, humanos, ainda não aprendemos a trabalhar com ela. O que fazer exatamente? Estamos aprendendo. E eu garanto que não vai precisar mais 200 milhões de anos, nem 200 mil anos, para que a gente consiga chegar nessa evolução. Em alguns anos, talvez até nessa própria vida, a gente consiga fazer isso. Então, é a consciência jovem que faz com que nós pensemos que somos seres individuais. Nós não percebemos a beleza da coletividade da espécie que os animais percebem. Só que eles não conseguem enxergar isso de forma consciente, porque eles não têm a consciência. E nós temos a consciência, mas ainda não enxergamos, mas estamos a caminho de que isso aconteça. Então, o que nós temos é a consciência que ainda não percebe essa coletividade, fazer com que essas coincidências maravilhosas possam acontecer em nossas vidas. E o que que a gente tem que fazer para essa consciência não atrapalhar o coletivo, né? Porque ele, pelo que parece, nos torna cada vez mais egoísta, né? Mais solitário. Sim, sim. Na verdade, antes de falar do que nós temos que fazer, eu queria falar de um conceito, porque quando se fala em consciência, cada um tem um conceito diferente. E eu, para tratar desse tema, aliás, a gente precisa ver a hora, né? Porque esse assunto, eu fico 3, 4 horas falando. Tem que ver a hora para não passar. Nós temos Quando tempo. eu falo, sim, legal. Quando eu falo em consciência, consciência, assim, neste contexto, é a capacidade de criar alguma coisa que não estava previamente programada. Então, consciência é isso. Então, os animais, eles têm capacidade de fazer coisas, eles fazem os seus descendentes, eles fazem, mas as coisas que eles fazem já estão previamente programadas. Então, eu não diria que eles têm a consciência ativa de criar. Os homens têm a consciência de criar. E tem uma outra consciência que criou tudo aquilo que não é criado pelo homem, que é a natureza, que eu chamo de consciência. Você pode chamar de outro nome, mas não inviabiliza caso a pessoa não acredite que essa consciência seja Deus. Eu acredito que seja. Mas existe uma consciência que criou as árvores, os animais, a baleia azul, as formigas, o homem, o nosso... E existe o homem com a consciência, com a capacidade de criar coisas, além daquelas que a gente vem previamente programado. Essa é importante, esse conceito de consciência. Agora, antes de falar dessa situação, vou falar para fim, como que os animais conseguem sobreviver, conseguem reproduzir, lutar, brigar, caçar, conseguem viver em coletividade se eles não têm a consciência que nós temos? Eles não falam, eles não escrevem. Eu até brinco que as tartarugas, elas voltam depois de alguns anos para a mesma praia, sem saber ler, escrever, elas não têm livro, Wi-Fi, não têm celular, e elas vão para lá. Elas voltam. Pois é. A consciência coletiva fez com que os animais e as plantas façam isso de forma automática, sem pensar, porque já que não tem consciência, não consegue pensar, faça isso de forma programada, ou seja, é uma programação prévia que a consciência coletiva elabora antes de nascer e depois ele vai fazendo de forma programada. E a programação, uma vez um amigo meu, que é engenheiro químico, eu devia aprender isso, ele reproduziu, ele me contou como agrônomo, como o mecanismo químico que faz o girassol
acompanhar a luz do sol. É maravilhoso. Ele falava as reações químicas, ele vira para lá, aí fica mole essa parte, por conta de uma reação, ele cai e vira. É impressionante. Ou seja, toda a programação das plantas, dos animais e dos homens, da parte do corpo, é feita através de substâncias químicas, hormônios, e elas acontecem dentro da gente, e a gente tem as atitudes que precisam ter. A gente tem fome por conta de química, a gente tem sono por conta de química, a gente tem a libido por conta de química, a gente descansa por conta de química. Então, os animais que não têm consciência, eles fazem isso através de substâncias químicas agindo nele, eles fazem sem pensar. E de uma forma tão fantástica que eles conseguem sobreviver, eles conseguem evoluir de modo que os que conseguem se adaptar melhor, eles consigam ter mais descendentes e perpetuar a sua espécie. Agora, o homem, ele ganhou a consciência. Sim. A consciência é muito jovem, jovem. E jovem a consciência, de 200 milhões, né? É jovem. 200 mil. 200 mil versus 200 milhões. Eu estou falando dos mamíferos, tá? Os 200 milhões dos mamíferos aproximados. Pode ser um pouco menos do que isso. Aí o homem, ele tem que, com a sua intelectualidade, com a sua razão, ele tem que fazer as coisas lutando contra um corpo que tem 200 milhões de anos de evolução, que está totalmente programado para fazer as coisas acontecer de forma automática. Eu, durante um tempo, dei uma palestra de motivação, que eu falava o seguinte: você não precisa de palestra de motivação para ir no churrasco boca livre do seu amigo, ou para procrastinar. Você não precisa de motivação para fazer as coisas que são naturais. O que você precisa de motivação é para fazer as outras coisas. Porque, imagina só, se a gente tivesse que pensar, opa, eu preciso comer agora. Não, a fome resolve isso para você, porque é uma coisa química. E um pouco mais sobre a química. O animal, ele vem previamente programado, aí ele come um alimento. Aí aquele alimento é gostoso. Veja, se aquele alimento é gostoso, reagiu bem, não o matou, ele não vai procurar um alimento a milhões de quilômetros dali, ou milhares de quilômetros. Ele tende a repetir a comer aquele alimento, porque uma química age no seu corpo, que faz com que ele goste, e faz com que ele repita, para que o que tem ao redor dele faça com que ele coma para que a disponibilidade. Ou seja, ele é programado para que aquela química do alimento, da fruta que entrou dentro dele, ele passe a gostar daquela fruta. Entendi. Ou seja, ele é programado para ter vontade de fazer o que fez antes. Ou seja, o nosso corpo é programado para se viciar. Então, o vício é uma coisa da natureza, uma coisa da consciência coletiva, é uma coisa de Deus. Então, assim, os nossos vícios, a gente tem que perdoar, honrar e perdoar os nossos vícios, porque eles servem para nos proteger, para que a gente possa sobreviver. E mais, além dos outros, a gente perdoar a nós mesmos os nossos vícios, porque eles foram feitos para nos proteger. E aí a gente, com a nossa... Aí eu falava na palestra de motivação, que não é motivação, é motivo para agir. Motivo vem de emoção, emotivo. Você não precisa de uma razão para agir, você precisa de motivo para agir. Quem inventou a palavra foi brilhante. Motivo, porque a razão não faz agir. Tanto que numa discussão, num debate, ninguém convence ninguém. Porque a pessoa não é pela razão. A pessoa fala assim, eu preciso parar de fumar. E está fumando cigarro. Eu preciso começar a dieta. Começa a dieta amanhã. Então, eu diria que a razão de toda a dualidade humana é exatamente o fato de nós termos ganhado uma consciência há pouco tempo. E ela está em desenvolvimento e nós chegaremos lá. E assim, as pessoas querem enxergar a gente como uma foto. Nós não somos uma foto, nós somos um vídeo. Nós somos crianças, a nossa consciência ela é jovem em fase de desenvolvimento, que tem que lutar contra um corpo que ele joga sujo, ele joga pesado, ele joga química. Você vai lá e come na geladeira, você assalta a geladeira e não faz a dieta porque é química. Você procrastina porque é química. Então, sabendo disso, a gente tem uma chance a mais de a nossa razão tentar enfrentar a química do corpo, porque a emoção também é química. Veja. Com certeza. A emoção
também é química. E quando você joga uma emoção no seu corpo, você jogou uma química. E a química vicia. Nós somos feitos para repetir aquilo, ter vontade daquilo que a gente tem. Então, quando a gente tem uma emoção e é uma química, a gente se vicia na química. Por isso que as pessoas que reclamaram muito durante uma semana não vão parar de reclamar e elogiar e agradecer. Elas vão continuar reclamando, porque ela é viciada naquilo. A pessoa que é workaholic, ela continua workaholic, ela é viciada. A pessoa que é autoastral, ela é viciada em ser autoastral. A pessoa que é alegre, ela é viciada. E assim, e a gente acha que é um defeito, não é um defeito, nós somos programados. Uma vez que chegou essa informação e a gente sentiu a emoção, a gente tende a repetir sempre aquela sensação. Então, a possibilidade... Você quer fazer alguma pergunta? Eu estou falando sem parar. Não, eu tô entendendo e tô querendo saber mais. Então, é por isso, ou seja, assim, a mensagem que eu quero dar, antes de falar de solução, é um pouco de perdão aos seus erros, aos erros dos outros, porque as outras pessoas são iguais a nós, elas também têm seus vícios, elas também são humanas como a gente. É uma luta muito difícil, porque por isso que o pessoal diz que a gente usa 5% do cérebro. Na verdade, a gente tem 200 milhões de anos de evolução e 200 mil anos de evolução. Isso dá menos do que 5%. Isso significa que nós evoluímos muito mais em 200 mil anos do que o nosso corpo nos primeiros 200 mil anos. Ou seja, a gente tem que evoluir a consciência, evoluir a razão, para que a razão possa tomar conta do corpo, que o corpo, coitado, ele foi feito dessa forma, ele não pensa. Por isso que é muito difícil lutar contra ele. E como que você vence? Como que você vence um vício, um hábito, uma coisa que você não quer fazer, um vício químico, como cigarro, como álcool, ou um vício do dia a dia, de procrastinar ou qualquer outra coisa, todos nós temos. É muito difícil fazer isso sozinho. Veja, na palestra que eu dou de motivação, eu brinco que uma pessoa ficou paraplégica, até tem um exemplo, as pessoas vão reconhecer, e a partir daí começou a treinar, virou campeão mundial de canoagem. De remo? De remo. Do Big Brother, né? O menino. Exatamente, o Fernando Fernandes. Outro perdeu o emprego e aí virou um mega empresário. Canso de ter exemplos desse tipo. Nada aconteceu, a pessoa não teve um curso, a pessoa não ficou mais inteligente, o que ela tinha já estava dentro dela, mas aconteceu alguma coisa que ela passou a fazer as coisas de outra forma, que ela conseguiu ser campeã mundial de um esporte, ou ser um mega empresário depois de uma demissão, que ficou triste. Porque nesses eventos acontecem emoções traumáticas, e quando acontece a emoção, a pessoa tende a mudar o comportamento. Aí eu brincava, olha, eu gostaria de ser a sua demissão sem a perda do emprego. Eu gostaria que eu pudesse, com essa mensagem, possibilitar. É muito difícil, porque precisa tocar a emoção da pessoa. É necessário que entre uma química na pessoa para que ela se vicie na nossa emoção. Então, assim, por isso que dificilmente sozinho nós conseguimos fazer isso, porque a gente tem dificuldade em emocionar a nós mesmos. Lógico. Então, porque precisa colocar uma emoção positiva no lugar de uma negativa para que a gente passe a se viciar naquela emoção negativa, com isso mudar de vício para hábito. Por isso, explicando a gratidão. Por que que todo mundo fala que a gratidão é importante? E é mesmo. Se você consegue sentir a emoção da gratidão, arrepiar, eu estou arrepiado agora. Se você consegue sentir a emoção da gratidão, ou seja, você está agradecendo alguma coisa que ainda não tem, as coisas que tem, e agradecer alguma coisa que você ainda não tem, você conseguiu jogar uma emoção, uma química no seu corpo, e a partir daí você passa a se viciar naquela emoção e tem uma pequena chance de, a partir de amanhã, você mudar o seu comportamento pela química que o seu corpo necessita, porque o seu corpo ele foi programado por Deus para se viciar, porque ele não pensa, o subconsciente que é ligado ao corpo não pensa, e nós pensamos, a nossa consciência pensa, o subconsciente não pensa. A dualidade é razão versus emoção,
é o consciente contra o subconsciente, e é os 200 mil anos de consciência contra os 200 milhões de anos de corpo programado para agir de forma automática para a nossa sobrevivência. Ou seja, como a pergunta da Cris. Ô, Cris, obrigada por estar aqui presente. E a Cristina, ela fez uma pergunta. E como trabalhar esses vícios emocionais e de perfis? Né? Como trabalhar, então, esses vícios? Então, eu não... Veja, eu não, a minha explicação, eu não sou profissional de autoajuda, ou nesse sentido, eu tenho a intenção de explicar. Sei algumas coisas, mas eu não atuo nessa área. Mas o que eu posso dar de recado, o que eu quero dar de recado para as pessoas, é que, assim, sozinho é difícil. Então, por isso, dependendo, se você tem um pequeno problema, você pode sozinho conseguir contornar. Se você tem um médio problema, talvez precise da ajuda de um amigo ou de um grupo de pessoas. Se você tem um grande problema, talvez você precise da ajuda de uma equipe. Por isso que a relação interpessoal, a relação entre as pessoas, é importante para que a gente consiga vivenciar e resolver os problemas em equipe. Por isso, a sua profissão é muito importante como mentora de palestrantes, porque sozinho a pessoa não consegue perceber as coisas. Você fala de comunicação. Silvia, você fala disso. A comunicação é 7% falada, consciente, e 93% subconsciente e gesticulação. Ninguém convence ninguém de forma razoável, pela razão, aliás. A pessoa é convencida pela emoção. Por isso, um psicólogo pode ser importante, por isso, talvez, um psiquiatra, por isso, um trabalho em grupo. Veja, os alcoólatras anônimos, o que eles fazem? Além de ter um tratamento de equipe, eles obrigam a pessoa a ir toda semana lá para mostrar que não está bebendo, confessar, porque trabalha a emoção, para que a pessoa não é simplesmente... É por isso também que, às vezes, você ouve livros ou vídeos de autoajuda, eu vou conseguir, eu vou ser rico. Não adianta nada fazer essa repetição, porque é uma repetição de razão. É necessário que essa repetição esteja impregnada de química. É necessário que você sinta. E é muito difícil fazer isso sozinho. Uma das formas é através da meditação. Porque quando você faz a meditação ou mindfulness, quando você faz isso, você tende a afastar alguns elementos, que eu vou falar detalhadamente sobre isso. Mas é necessário que a meditação, ela acalma, mas é necessário que ela seja sentida, para que você consiga impregnar o seu corpo de química, para que você tenha um aliado, que é o seu corpo, com a química que você joga nele, e não a química que ele coloca em você. Veja, nós tivemos o corpo, ele foi programado, 200 milhões de anos, para sobreviver na natureza. Com a consciência, nós ganhamos uma coisa importante, que é a fala, escrever, registrar, falar. E aí, o corpo começou a ter problemas de acusações, não só do inimigo, da planta venenosa, mas das pessoas próximas, que falam uma coisa que não quer, falam um palavrão, xinga a pessoa, e o corpo reage da mesma forma, porque ele não sabe como ele tem que agir. Então, criamos esse elemento que faz parte da evolução. Nós chegaremos lá. Com certeza. Agora, deixa eu ver só quem aqui. A Cristina falou saudades. Rita Saeta disse, quando você falou de terapia, ela brincou, passa o meu número. Ela falou, isso é vício, tratamento delicado, né? Então, e aí, passa mais informação para a gente, porque eu estou gostando Eu quero aqui. falar uma coisa. Estou aprendendo. Olha só, uma coisa assim que é importante, eu assisti a live do Maurício Sita. Do Sita. E ele falou, eu não sabia, que ele, além de editor, ele faz cursos de mindfulness, né? Sim. Veja só, o que o mindfulness me impressionou? Que é o seguinte, os animais, eles vivem no tempo presente. Uma das limitações dos animais é ele não conseguir pensar no futuro nem no passado, ele vive exclusivamente o tempo presente. Até um exemplo muito comum, tem até um livro, Porque as Zebras Não Têm Úlceras, né? Porque a zebra, quando vê o leão, elas saem correndo desesperadas.
Quando o leão pega uma zebra, elas imediatamente param de correr e continuam pastando como se nada tivesse acontecido, porque o problema já foi resolvido. Aquela zebra é capaz de alimentar os leões por muitas semanas ou por alguns dias, porque elas não têm a preocupação futura nem o passado. Uma das coisas que a gente ganhou com a consciência foi essa percepção do tempo. Nós não vivenciamos apenas o tempo presente. A gente tem a capacidade de olhar o passado, ver o que está errado, olhar para o futuro e planejar, e com isso a gente programa. Veja, as abelhas fazem a colmeia sempre do mesmo jeito. O homem fazia uma oca, depois ele fez uma cabana, depois fez uma casa, um sobrado, um edifício, etc. Ele vai evoluindo. Ele escreve, ele registra. A diferença é que a abelha começa a fazer isso no segundo, terceiro dia de vida. A gente só depois da faculdade, com 20, 21 anos. Essa é uma situação. Mas a gente tem essa possibilidade de olhar para o futuro e pensar no passado. Então a gente tende a... Isso é importante para a evolução, nós evoluímos graças a isso. Mas quando a gente pensa no passado, a gente se aborrece com as coisas que aconteceram lá. E quando a gente pensa, a gente tem a ansiedade do que pode acontecer ou deixar de acontecer no futuro. O mindfulness, para quem não conhece, é viver o tempo presente. Ele se assemelha a uma meditação, mas ele é um pouco menos do que a meditação e por isso ele é muito mais do que a meditação. Eu vou explicar. Entendi. O mindfulness é você jogar a atenção no tempo presente. Simples assim. Esquece o passado, esquece o futuro. E uma das formas de começar é pensar na respiração. Pegue a sua atenção e jogue, pense na respiração. O ar entrando, o ar saindo. O ar só isso. Com isso, você tende a esquecer um pouco o futuro, um pouco o passado. Os problemas, todos nossos, estão no passado e no futuro. Veja, Silvia, agora você não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema. Quem está assistindo não tem nenhum problema. O boleto não é problema. A briga que eventualmente teve durante o dia não é problema. Então, no momento presente, ele quase nunca tem problema. A maioria dos problemas é do passado e do futuro. Exatamente. Aí, só completando isso, muitos anos atrás, aí uns 10 anos atrás, eu tive uma crise de síndrome do pânico, e além, lógico, de fazer o trabalho com o médico, o que me ajudou foi a respiração. Que quando vinha aquela sensação, respira, você fica no movimento presente, você sai daquela, ou do passado ou do futuro, né? Ou você vai morrer, ou, né, estou morrendo. Só um recado para você, você vai morrer, eu também. Olha, uma coisa que eu falei na palestra que você veio assistir aqui em Santos, é assim, tem algumas coisas que nós temos controle com a consciência, abrir e fechar as mãos, abrir e fechar os olhos, virar a cabeça para a esquerda ou para a direita. Algumas coisas nós não temos controle, por exemplo, diminuir a quantidade de bilis que o fígado joga agora, ou fazer a velocidade do cabelo aumentar, ou fazer a pressão sanguínea reduzir. Não temos controle sobre isso. Agora, existe algumas, uma em especial, que você não tem controle, a menos que você queira. Mas antes disso, quem será que faz as árvores nascerem, os peixes irem para o lugar certo, a tartaruga ir para o lugar certo? Já falamos, uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva que atua nos peixes também atua em nós. Faz a unha crescer no lugar certo, o dente nascer no lugar certo, faz a ferida cicatrizar. Ou seja, nós não temos consciência sobre isso, mas da mesma forma que as tartarugas chegam no lugar certo, o nosso corpo funciona perfeitamente com o trabalho da consciência coletiva, ou, se você preferir, de Deus. Sim. Agora, uma coisa que a consciência coletiva está fazendo por você agora, neste exato momento, e você não se dá conta, você pode atuar sobre ela, que é a respiração. Agora você pode respirar mais profundamente, pode até parar de respirar, pode respirar mais rápido. A partir do momento que você tira a consciência, Deus assume o controle. Veja, a respiração é um ato que nos liga a Deus. É um ato que ou a gente está, ou Ele está no comando. É maravilhoso. Por isso que a respiração é primordial em todas as religiões, meditações, em yoga, em relaxamento, porque ela tem um contato da consciência com o nosso Deus interior e com Deus. Então, a respiração é absolutamente importante para nos acalmar e também
Às vezes, se você respira mais rápido, você tende a ficar mais irritado. Então, você tem um certo controle. Mas voltando ao mindfulness, veja Só que coisa completando curiosa. isso, pera, só Sim, completando, sim. o Noaldo, ele fez aqui uma observação que eu conheço esse método, que é a meditação Vipassana, onde você fica 11 dias meditando das 4:30 da manhã até as 9:30, às 9:30 da noite, então, ou seja, 4:30 da manhã até as 9:30 da noite, só meditando, e você não pode falar durante 11 dias. Então, imagina a evolução, o quanto Sim, você faz essa conexão com um Deus, né? Com o seu Deus. perfeito. Porque nós achamos que somos seres individuais. Imagina o momento, o dia que a gente tiver a consciência que as tartarugas têm, Sim. as abelhas, as formigas, com a nossa consciência. Elas fazem isso sem a consciência individual. Uhum. O dia que a gente, ou um momento, isso é um momento, né, que a gente conseguir, com a consciência individual, tocar essa consciência coletiva, as coisas mudam para você, muda para a gente. Com Mas eu queria certeza. falar do paradoxo do tempo presente. Aham. Veja só, os animais só vivem o tempo presente. Os homens conseguem pensar no futuro e pensar no passado, e com isso evoluem. Aí vem alguém, cria o mindfulness e fala, você deve pensar só no tempo presente. Ué, eu devo ficar como os animais? Veja só. Silvia, se você vai lutar uma luta de boxe, você não consegue vencer o adversário na sua casa, Uhum. nem fora do ringue. Você tem que estar dentro do ringue. Se Sim. você vai jogar futebol e está do lado de fora, não adianta ter os melhores jogadores. Você tem que estar no campo, na hora certa, preparada naquele espaço para conseguir ganhar. Então, é uma luta, é uma batalha que você tem que travar no lugar e no momento certo. Existem algumas condições para que a sua consciência possa vencer o seu subconsciente, que é o corpo, que é químico, que tem 200 milhões, que age rapidamente. Ele não pode esperar, ele tem que agir rapidamente pela sobrevivência. Quando você está no tempo futuro, ou quando você está no tempo presente, a consciência, que é importante, quem está no tempo presente é o subconsciente, ele faz o que quer de você. Para você ter alguma chance, você precisa estar no ringue dele, você precisa estar no campo dele. Qual é o campo dele? O tempo dele é o momento presente. Presente. Então, o momento presente da consciência é importante para que você possa ter alguma chance contra o seu corpo, contra o seu subconsciente, que ele está 100% do tempo, o tempo inteiro, exceto quando dorme, no tempo presente. Então, Olha para que dica. começar, você tem que estar no campo de batalha, no momento de batalha dele, que é o tempo presente. Nossa, as pessoas que são ansiosas, se elas soubessem dessa dica preciosa, hein? É fundamental. Mas esse é um dos elementos. O outro elemento, mas esse eu não vou abordar, é a emoção. Tem só um tipo de emoção que você consegue fazer esse contato. Mas isso demoraria um pouco de tempo, eu vou parar no tempo presente. Para as pessoas terem a curiosidade de buscar, né? Não é por causa do tempo, eu tenho receio de começar Não, e não, depois então, mas acabar. eu tô falando, mas aí você já dizendo às pessoas que ficarem, né? Sim, Terão. sim. Uhum. Tem alguma pergunta? Eu posso desenvolver mais alguma Não, coisa pode, aqui? sim, pode falar. Uhum. É que tem tantos assuntos que aí a gente acaba uma hora passa voando. Você sabe que tem. Eu gostaria de indicar uma coisa que eu indico, até já dei um livro para você. Sim, eu sou muito Algumas grata. das coisas que eu falei aqui são desse. É médico, ele é cientista, ele é neurocientista, ele é palestrante, é maravilhoso. É o Joe Dispenza, Joe Dispenza. Ele está começando a ficar famoso. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, mas está começando a ficar Sim, no famoso por aqui. Brasil. Já tem até um movimento para trazê-lo, né? Ele veio no ano passado, mas para você ter ideia, não deu quórum. Teve um evento que não deu quórum. Joe Dispenza, recomendo a leitura, tem vários sites, e ele entrega. Você vê 1h30 de entrevista dele, não tem reserva. Ele fala tudo. Normalmente tem legenda embaixo, para quem não entende inglês, é muito bom. E a outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é sobre. Assim, quando eu pergunto para algumas pessoas, eu gosto de perguntar para ateu. Uhum. É assim, porque eu aprendo muito com ateu. Eu creio
Eu creio não. O design inteligente é uma ciência, é um grupo de cientistas que concluiu o seguinte: design de desenho, inteligente, inteligente. Eles traduziram uma parte da palavra e a outra não. É intelligent design, mas no Brasil ficou design inteligente. Uhum. Um grupo de cientistas do Mackenzie, aqui no Brasil, eles estão coordenando isso aí. Uhum. Falam, é impossível, do ponto de vista científico, você concluir que para ter vida, para ter uma aranha, para ter... Só tem energia, matéria, etc. É impossível. Tem que ter uma intenção, tem que ter uma vontade, e eles mostram vários vídeos interessantes. Aí eu brinco com o ateu, porque o ateu acha que não, que é tudo geração espontânea, que é tudo obra do acaso. Pô, é impossível ser obra do acaso, mas eu só vou falar do design inteligente. Eu estou escrevendo aqui que ele pediu, o Noaldo pediu o nome dele, eu vou escrever aqui enquanto você fala, pode falar. Tá, ok. Uhum. Quando eu pergunto assim para as pessoas, quem é mais inteligente, o homem ou a formiga? Assim, alguns pensam, alguns falam a formiga. É claro que o homem é mais inteligente, mas se alguns pensam, tem alguma coisa aí estranha. O que faz a pessoa pensar que a formiga é mais inteligente? Pô, porque a formiga, em 3 ou 4 dias, já está saindo, caçando, comendo, elas lutam pelo grupo, elas têm um documentário que as formigas elas moram na floresta e elas são carnívoras. Aí elas matam todo mundo, todos os insetos que tem ao redor e acaba o alimento. Elas precisam ir para longe. Uhum. E onde elas fazem o ninho? Não é embaixo da terra. É um ninho de formigas vivas. Elas fazem o ninho com a quantidade necessária e suficiente de formigas, elas fazem a força certa das patas. Pô, elas são muito mais inteligentes do que a gente não consegue fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o homem é mais inteligente, então é um impasse. Então, como que se explica isso? O homem é mais inteligente do ponto de vista individual, porque ele tem a consciência individual, ele consegue ler, escrever, registrar, desenvolver tecnologia, chegar na Lua, fazer telescópio, microscópio. Ele consegue estudar a formiga. E a formiga é mais inteligente do ponto de vista de coletividade. Então, assim, e é exatamente porque elas têm milhões de anos de evolução, a sua coletividade está impregnada, porque quem faz elas agirem daquela forma é uma consciência só. É por isso que você vê os peixes nadando e eles viram imediatamente, exatamente no mesmo momento, não tem um delay, não tem um interstício de tempo. Eles viram ao mesmo tempo, porque é uma consciência de fora dando a ordem, aí eles conseguem virar. É por isso que os pássaros, alguns pássaros, aos milhões fazem revoadas e eles conseguem não tocar uns nos outros, eles não caem. Quando vem um predador, eles se afastam sem se tocar. Imagina aqui quando pega fogo, quando tem alguma confusão num grupo de pessoas, as pessoas saem correndo, se atropelam. Por que eles não usam a inteligência dos pássaros? Porque é uma consciência só. Enquanto que os seres, nós, quando estamos fugindo de alguma confusão, são consciências individuais. Veja, 5 dedos diferentes. Eles se movem ao mesmo tempo porque é uma consciência só dando a ordem. Da mesma forma que é uma consciência só dando a ordem para os pássaros. Eles fazem isso de forma extraordinária, mas não têm a consciência individual para ter essa percepção. Nós chegaremos lá. A nossa consciência individual vai ter o toque na consciência coletiva para que a gente tenha essa possibilidade de viver como um grupo, como uma unidade, como um. Somos um. Com certeza. E você acredita que agora, é isso que eu vou fazer essa pergunta. Após essa pandemia toda, esse rebuliço todo, você acha que isso daí pode realmente fazer cair a ficha das pessoas e começar naturalmente ter essa consciência? Olha, eu não sou um estudioso de estatística, mas eu tenho a percepção, as pessoas tendem a ser pessimistas, eu não sou pessimista, eu tendo a ser otimista. Eu andei olhando, percebendo essas coisas que eu achava que ninguém sabia. Tem muita gente que lê, que escreve, que estuda, tem muito cientista bom falando disso, falando dessas situações que eu citei aqui. Tem muita gente que tem canal no YouTube que fala de forma brilhante. Alguns falam algumas bobagens, mas têm interesse. Ou seja, tem muito mais gente interessada nesse assunto do que a gente imagina.
Uhum. Eu tenho a impressão que a gente caminha a passos largos para que essa nossa consciência individual toque a consciência coletiva, porque é muito ruim. Assim, essa individualidade, cada um pensar por si, assim, pensando do ponto de vista nosso, individual mesmo, a vaga no estacionamento, o Sim. barulho do vizinho, né, fez, e a gente tem essa dificuldade. Eu falo aqui, eu não sou Deus, eu não tenho essa habilidade toda. Eu sei a teoria, estou buscando, sendo conhecedor dessas situações, eu tenho buscado, fazendo as minhas meditações, sabendo das minhas limitações e com agravante. Sabendo essas coisas e falando essas coisas, a minha responsabilidade em não falar um palavrão, e eu falo, é muito grande. A Uhum. minha responsabilidade em sair do sério é muito grande. Mas eu acredito que tem muita gente e nós vamos ganhar, Com porque isso vai se alastrar, isso tende a ter essa conexão, essa coletividade, para que a sincronicidade que você fala nas suas sim, palestras, sim. elas passem a ocorrer de forma mágica. Acontece sem você planejar, as coisas acontecem Acontece. simplesmente. É o famoso entregar para Deus. O entregar para Deus parece uma coisa singela, parece, essa pessoa aí é muito singela, é uma simplória. O entregar para Deus significa a minha consciência está um pouco, eu vou tirar um pouco ela, vou deixar a consciência coletiva agir em meu nome. Isso é o entregar para Deus. Uhum. E Olha as só, pessoas muito simples falam de uma forma com muita propriedade, com muita convicção. com certeza. Oi. Olha só como eu te falo que uma live ela é rápida demais. Nós estamos aí com 3 minutos para terminar Pô, e já? porque parece que a tua Travou? deu uma. Ah, voltou, a tua voltou. O que eu quero te pedir, Gilberto, é de uma outra oportunidade de você vir. Esse assunto que você acabou de falar é tão importante e da gente ter essa consciência e mais uma vez a gente saber das ferramentas que nós temos e que a gente não utiliza, que é a meditação, mindfulness, que é o viver o presente, né? O poder da gratidão, são coisas que estão ao nosso alcance e a gente não faz. Olha, E, se a gente tiver uma nova oportunidade, se você me permitir, se as pessoas sim, tiverem interesse, tem um exercício muito interessante que eu peço uma permissão, é um exercício que a gente faz de olhos fechados, de 3, 4, 5 minutos, que é o amor incondicional. olha que É o lindo. exercício do amor incondicional. É muito Ah, bacana, então, se bom, tiver... então, agora você já gerou expectativa, já gerou o nosso desejo. Então, agora, meu querido, você vai ter que voltar para a gente continuar esse assunto e para a gente poder fazer esse exercício. Tá bom? Olha, alguém tem Quando você... alguma. Eu acho que nem dá para responder, porque como eu entrei um pouquinho antes de você, então aqui no meu que só tá faltando um minutinho, né? É, Como que as pessoas podem conversar com você, Gilberto? As pessoas que Olha, eu gostam. tenho meu Instagram, que eu não sou muito, eu não sei exatamente, mas eu tenho meu Instagram. A minha Aham, esposa não está aqui, ela que sabe. Mas é Gilberto Pimenta. Gilberto sim. Pimenta. Aham. É Às o vezes pimenta com tem dois algumas T's, né? com dois T's. Gilberto Pimenta com dois T's. Mas eu posso deixar meu e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail, eu tenho mais de 50, eu uso Aham. e-mail, Tá, que pode. é o nevespimenta@uol.com.br. Neves Pimenta. Pimenta com um T só. nevespimenta@uol.com.br. Olha só. Então, quem quiser, né, tirar alguma dúvida, conversar mais, tem aí o e-mail do Gilberto. E eu quero te agradecer demais, meu amigo, por essa live maravilhosa de trazer para a gente, né, o poder da consciência. E avisar vocês que amanhã, às 18h30, a nossa convidada será a Roseli Boschini, que é a diretora da editora Gente. Então, ela vai falar tudo sobre escrever livros, roteiros, tudo que vocês, quem tem esse desejo, então amanhã vai ser o dia. E aí eu Pô, deixo para legal. você se despedir, Gilberto, da nossa audiência que nos acompanhou aqui.
Não, eu agradeço. Sabe quantas pessoas tem? Aqui Tem aí? agora, que aí eu vejo a hora que eu encerro a live que dá para ver o pessoal que entrou e Tá. saiu. Uhum. Não, eu agradeço a oportunidade, agradeço a audiência, a oportunidade de poder falar de uma coisa assim, na minha concepção, tão nobre, tão importante, né? Sim. Que possibilita a gente pensar como nós somos, né? E o que nós podemos fazer para ajudar a coletividade, né? Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, uma pessoa tão maravilhosa como é você, Silvia. Oh, Eu gratidão, até meu brinquei amigo. com você, né? É assim, eu imagino, falei hoje à tarde, eu imagino assim, pô, eu tô na live da Silvia, caramba, eu fico ansioso, eu tô participando, caramba, é maravilhoso estar. Eu participei, vou encher a boca, eu participei da live da Silvia. Agora eu fico pensando, Silvia, você é a Silvia. Eu só participei de uma live, você é a Silvia na essência, na pessoa. Imagina, é muito carinho seu, meu querido. Então, gente, olha, uma noite maravilhosa, que Deus abençoe a todos nós, e amanhã temos mais. E Gilberto, um grande beijo, e você já está convidado para retornar aqui para a gente fazer o exercício, para a gente falar mais desse assunto. Tá Tá bom, meu ok, muito amigo? obrigado. À disposição. Muito obrigado, querida. Obrigado a todos. Obrigada, beijo, fiquem com Deus. Obrigado, tchau.